Então quero saudar a todos os catequistas presentes nesta aula inaugural, saudar também as reverendas irmãs de Belém e pedir desculpa por não estar presente nesta aula, mas gravá-la, porque hoje é a posse do Padre Everaldo lá em Serra Negra. E nós somos muito amigos e nós padres nessas posses estamos, mostrando nossa comunhão, indo às posses uns dos outros. Eu vou para a posse dele, porque ele falou que ia para a minha posse. Então, uma forma de gratidão também, né? Enfim, então eu gravei essa aula inaugural para estar com vocês, como representante, como diretor espiritual da catequese a nível de diocese. Então, muito bem. Então, nessa aula inaugural, eu queria falar um pouco sobre a missão do catequista, né? Que na verdade é uma vocação a que Deus chamou. Então, sintam-se todos acolhidos, né? Nesta aula inaugural. Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento por você ter dado sim a Deus através do chamado do Padre, que lhe chamou para ser catequista, ou até pela voz mesmo de uma irmã, de uma freira, ou de um próprio irmão catequista, né, que lhe convidou para ajudar na catequese. Então, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme iniciarmos mais um ano de caminhada nessa formação para catequista, né? Este encontro é apenas o começo, né, das nossas atividades para este ano. E também uma renovação de um chamado que nasce do coração de Deus e se concretiza no serviço prestado em cada paróquia. Cada um de vocês, irmãos e irmãs catequistas, vocês foram chamados por Deus, né? O Senhor chamou vocês pelo nome. Maria, José, Francisca, Gabriel, Lucas, Mateus, e confiou a vocês essa belíssima missão de anunciar Jesus Cristo às outras pessoas, né? Anunciar Jesus como o nosso Salvador, anunciar a sua morte e sua ressurreição. Esse é o cerne, o núcleo de toda a nossa fé. Jesus morreu e ressuscitou. Morreu para nos perdoar e ressuscitou para nos salvar. Então, o catequista, ele é, na verdade, é um chamado, é uma vocação. Não é apenas um voluntário, um empregado na nossa igreja. Não, não. É uma vocação. Trata-se de uma vocação, é um chamado. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. De muitos que talvez pudessem ter, fossem até bem mais preparados do que nós, mas Deus que chamaram a nós, né? Porque Ele confia também grandes missões à nossa fraqueza. Eu queria começar este momento com o Evangelho de Mateus. Então vocês abram aí, por favor, Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. Esse evangelho geralmente ele é lido na vigília pascal, quando Jesus envia seus discípulos em missão. Então vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. Mateus 28, versículos do 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei.
Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonito, que belo. Ele nos chama, nos envia, mas nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Que a gente confie nisso, caro irmão catequista. Às vezes a gente tem medo de abraçar essa vocação porque nos achamos indignos, não nos achamos preparados e por vezes nos sentimos sozinhos. Mas não, Ele está conosco. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E Ele diz: eu vos envio para batizar e para ensinar tudo o que vos ordenei, tudo o que Ele ensinou. Então, nós somos propagadores do Evangelho, da boa notícia de Jesus. E é isso que cada catequista tem que fazer com os seus catequizandos, anunciar esse Jesus. Ide e fazeis discípulos e fazei discípulos. Essa é a nossa missão. Fazer com que os outros também sigam Jesus. Fazer com que as crianças encontrem Jesus. Essa é a missão da catequese. É fazer com que aquela criança tenha uma experiência com Cristo, encontre Jesus. Né? De maneira que todo catequista, ele é discípulo. Antes de ser mestre, antes de ensinar, porque o catequista é mestre, também é professor, né? É um professor. Inclusive, em alguns lugares, não se chama catequista, mas se chamam educadores da fé. Né? Quando eu trabalhei em Rondônia, lá não se chama catequista, não, são educadores da fé. Porque antes de ser educador, antes de ser professor, antes de ser mestre, o catequista é, antes de tudo, discípulo também. Discípulo é seguidor, é aluno, é aprendiz, né? Vem da palavra latina discipole, que significa aluno, seguidor. Então, antes de tudo, nós seguimos Jesus. Temos uma experiência com Ele, aprendemos com essa experiência e nós repassamos essa experiência para outras pessoas, para que elas também se tornem discípulas. E antes de ser professor, o catequista ele é um testemunha. Ele deve dar testemunho de que também acredita em Jesus. E antes de ser protagonista, lembrar que não é quando a gente acha que somos nós que vamos ensinar alguma coisa, que a missão é nossa, na verdade a missão é dele, nós não somos protagonistas, é Jesus que vai fazer por meio de nós. Mas é Ele que vai operar, porque tudo é com Ele, por Ele e para Ele, não é verdade? Então, nós somos simples servidores. Todo catequista é um servidor, antes de ser um protagonista, antes de talvez, claro, ninguém tem essa pretensão, acho que nenhum de vocês aqui tem essa pretensão de se aparecer. Pelo contrário, é um serviço, muitas vezes até silencioso, né? Às vezes nem é reconhecido, mas como diz aquela música de Padre Zezinho, não procureis condecorações por haver buscado um mundo melhor. Né? A gente não está buscando troféus, a gente quer apenas servir a Jesus, né? Sem buscar troféu algum, nem aplausos, nem reconhecimentos. Agora, mais do que ensinar conteúdos, o catequista ele comunica uma experiência de fé. Por isso que São João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos. A gente não vai anunciar coisa nossa, né? Não, nós vamos anunciar as coisas de Cristo, o Evangelho de Cristo, as verdades de Cristo, a doutrina de Cristo. Então, nós vamos, na verdade, dar aquilo que a gente experimentou, a nossa fé, né? A gente teve uma experiência com Deus e então nós vamos repassar isso também para os nossos catequizandos. Agora,
qual é a missão do catequista? É apresentar Jesus como amigo, como Senhor e como Salvador. Jesus não é... Nós não podemos apresentar às crianças uma imagem de um Deus vingativo, de um Deus que castiga. Esse não é o Deus de Jesus, de forma alguma. Jesus sempre foi amigo, inclusive, dos pecadores, e foi para isso que ele veio. Né? Foi para perdoar os nossos pecados na cruz e para nos redimir, para nos salvar. Jesus não veio ser só um curandeiro, né? Ele curou muitas pessoas, porque ele teve compaixão dessas pessoas. Mas ele não veio ser um curandeiro, é tanto que ele não curou todos os leprosos de sua época, ele curou alguns leprosos. Ele poderia curar todos os leprosos? Poderia. Os de ontem, os de hoje, os de amanhã. Ele é Deus, poderia. Mas ele não veio só curar, ele veio dar algo maior do que a cura, que é a salvação. Ele é o Salvador. Não é à toa que o nome dele é Yeshua. Em grego, Salvador. Em hebraico, Yeshua, Salvador. Ele é o Salvador. Então é isso que nós devemos apresentar. Um Jesus amigo, que é Senhor, que é Deus, e por ser Deus, ele nos salva, porque só quem pode salvar é Deus. Então, o catequista tem que levar o catequizando a crer na fé, nessa fé que nós professamos, de que Jesus morreu para nos perdoar e ressuscitou para nos salvar. Mais uma vez, morreu para nos perdoar e ressuscitou para nos salvar. Então, a missão do catequista é formar cristãos conscientes, participantes e comprometidos com a igreja e a sociedade. Isso são sementes que o catequista planta nos catequizandos. Algumas sementes vão frutificar, outras não. Porque muita gente vai fazer catequese apenas por uma questão social, né? Um costume. Todo mundo faz catequese, então meu filho também vai fazer catequese. É como se fosse para cumprir uma agenda, não é? Então, sobretudo nas nossas cidades do interior, onde a maioria ainda é católica, todo mundo faz a primeira comunhão, todo mundo faz o crisma, então eu vou ser uma Maria com as outras. E os pais até obrigam, né, muitas vezes a criança fazer a catequese, porque é uma questão de tradição, né? E a catequese, nós não deveríamos ir à catequese apenas por uma tradição, mas para buscar esse conhecimento de verdade, né? E lá sermos formados. É tanto que quando a criança faz a primeira comunhão, ela não volta mais para a igreja, às vezes, né? A maioria, ou crismando, você pode ver, o crismando, quando ele se crisma, ele às vezes não vem mais para a igreja, como você já cumpri, quer dizer, ele não teve uma experiência com Deus, porque se ele tivesse experiência com Deus, ele não deixaria, ele voltaria, ele ficaria engajado na igreja, né? Agora, é culpa dos catequistas? Não, não é. Porque isso também depende do coração de cada catequizando. O coração de cada catequizando deve estar aberto para esse encontro com Jesus, né? Claro que o catequista, a catequese, deve proporcionar esse encontro, mas nem todos estão com o coração abertos para acolher Cristo, para abrir seus corações para Cristo e se entregar a Ele. De maneira que não é culpa do catequista se depois o catequizando não volta mais para a igreja. Não se culpem por isso. O catequista é apenas uma ponte. E deve ser apenas uma ponte e não um obstáculo. O catequista é uma luz, não um holofote. O catequista é um semeador, mesmo sem ver imediatamente os frutos, mesmo sem colher os frutos de sua colheita. Porque às vezes o catequista prepara aquele aquele catequizando, né? Mas ele se encontra com Deus depois.
eu vou dar o exemplo por mim. Eu fiz a primeira Eucaristia, mas depois eu não ia para a igreja. Eu fui para a igreja depois, na minha adolescência, né? Enfim, é Deus que vai suscitando no coração de cada catequizando, né, esse desejo de se encontrar com Ele. Então não depende tanto do catequista. O catequista é apenas uma ponte, né? É aquele que lança as sementes. Agora, quem vai fazer germinar e crescer é Deus, tá certo? Então não se culpem se aquele catequizando não voltou mais para a igreja. A culpa não é sua. Você fez o seu trabalho de lançar, ser um semeador, lançar as sementes. O catequista também, ele dá testemunho com a sua vida, né? Mais do que palavras, a catequese exige coerência de vida. Por quê? As crianças, os jovens e também os adultos aprendem muito com o testemunho daquele catequista, com o exemplo daquele catequista, com a atitude daquele catequista, pelo jeito de viver a fé. Imagine um catequista, por exemplo, que ele não participa da vida da comunidade. É um excelente catequista, está lá todos na aula dando a catequese, mas no domingo não vai para a missa, ou no dia a dia ele se comporta mal, né? Às vezes arranjando intrigas, falando mal das pessoas. E o catequizando, a criança, ele percebe, né? Não vê o catequista na missa, não vê o catequista assim, às vezes até provocando uma confusão, uma briga. E aquilo, a criança, isso reflete muito na criança, né? Por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 16, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, a atitude, o comportamento de cada catequista, isso vai falar mais do que palavras para os catequizandos, né? Para os catequizandos realmente é como um professor, né? Eu me lembro demais quando eu fazia a quarta série, né? A nossa professora, tia Valdenides, até hoje a gente chama tia Valdenides, ela era professora, mas ela também era como se fosse uma mãe para nós, né? E então a gente gostava dela tanto na sala de aula quanto fora da sala de aula. Então o catequista é mais ou menos isso, é um professor cujos alunos, muitos catequizandos, às vezes não têm um carinho em casa, não tem uma atenção devida na sua própria casa e tem lá na catequese. Então ele vai criar um vínculo afetivo com aquele catequista. Então, pelo comportamento, pela maneira de ser daquele catequista, né? Então, o catequista deve também proceder conforme ele crê, né? Imagina um catequista que não perdoa, que é difícil perdoar, que é rancoroso, né? Então a criança vai perceber isso também. Mas é interessante, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Às vezes, nós somos assim. Nós catequistas podemos ter esses defeitos, mas mesmo assim o Senhor nos chama primeiro para nos corrigir, né? Dando a catequese, a gente vai aos poucos aprendendo e vai também se convertendo, né? A catequese vai servir também para cada um de nós, para nós também mudarmos, né? Porque o Senhor chama a todos, né? E nós vamos também nos convertendo e mudando na medida que nós vamos ensinando e nos comprometendo com esse anúncio, né? Então, ser catequista é evangelizar. Seja lá na catequese, na sala de catequese, na família, né, junto com os familiares, no trabalho, na comunidade, em todos esses lugares, o catequista, ele naturalmente deve se comportar como aquele que crê em Cristo, né? É interessante, eu não vou ensinar Pai Nosso a Vigário, mas vocês sabem que a palavra santo
na Bíblia significa separado, diferente, né? Então, quando todo mundo se comporta desse jeito, todo mundo rouba, todo mundo fala mal da vida alheia, eu não roubo, eu não falo mal. Então eu sou separado, diferente. Isso é ser santo. Não estou dizendo aqui santo sendo pieguista, não é esse pieguismo que eu estou falando. Mas é de nos comportar de maneira diferente. Enquanto todo mundo, a onda vai para esse canto, eu vou para outro. Porque seguindo a Cristo, eu vou me comportar diferente do que a maioria acha certo e faz. Né? Todo mundo rouba. É normal roubar? Não. Eu vou ser diferente. Todo mundo fala mal da vida alheia. Eu vou ser diferente. Todo mundo faz isso. Mas como Cristo agiria? Então, na família, eu devo me comportar de maneira condigna com a minha fé. Né? Imagine um catequista intrigado com o irmão, ou com a mãe, ou com o pai. Né? Imagine um catequista lá no trabalho se comportando assim, tratando mal as pessoas, ou tratando mal um colega de trabalho. Né? É como se não combinasse, não é verdade? Mas volto a dizer, mesmo assim, o Senhor pode nos mudar. Pode. Você pode ser catequista desse jeito? Pode. Porque Deus tem um plano para também mudar você. Está entendendo? Agora, é claro que seria bom que a nossa luz, a nossa vida brilhasse diante dos homens. E não escurecesse, e não ofuscasse a luz de Cristo. Muito bem. Continuando, eu queria falar da espiritualidade do catequista. Não existe catequista sem oração. Quem não reza, se cansa. E já dizia Frei Damião, né? Quem não reza, o diabo leva. Porque quem não reza fica mais vulnerável à tentação, não é verdade? Ora, quando a gente reza, ainda é tentado a valer sem rezar. As coisas ficam piores, né? Então o catequista deve ser uma pessoa de oração, rezar sempre, né? Se alimentar da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, participar sobretudo da Eucaristia dominical, né? Sobretudo a dominical, porque lá a gente escuta a palavra de Deus, né? Não tem as leituras, ali é escutar a palavra de Deus, a gente vai bebendo, comungando da palavra de Deus, a gente vai ouvindo, aquilo ali vai entrando no nosso interior e vai transformando a nossa vida, né? E se alimentar da Eucaristia, que é o próprio Cristo, né? Para a gente conseguir ter força para viver as dificuldades do dia a dia, a convivência fraterna, que não é fácil também viver em comunidade, né? Não é fácil, às vezes tem aquela pessoa que tira a gente do sério, e é comungando que a gente vai tendo força para conviver com aquela pessoa, né? E aquela pessoa vai me tornar mais santa, porque com ela eu tenho que ter mais paciência, com ela eu tenho que agir com mais caridade, né? Então, mas é comungando que eu vou me transformando no outro Cristo. Né? E viver essa comunhão na igreja. Como é difícil, né? Viver a comunhão na igreja. Viu, irmãs e catequistas? Eu sempre comparo, porque Mateus, o Evangelho de Mateus é muito interessante. Mateus compara a igreja a uma rede que apanha todo tipo de peixe. Né? Assim, peixes bons e peixes ruins. Mateus também compara a igreja a uma plantação de trigo, onde também cresce o joio. Então vai crescendo trigo e joio. Então para Mateus é muito natural. Eu já comparo a igreja usando essa passagem de Mateus, essa similaridade. Eu comparo a igreja a um balaio de gato, um saco de gato amarrado com um nó cego em cima, e os gatos tudo dentro, se azunhando, mordendo uns os outros, né? A igreja é mais ou menos assim. Tem hora, né? Tem hora que a igreja é assim, porque a igreja tem gente muito boa, gente muito santa. Nós temos muita gente santa,
Não é à toa, os nossos altares estão cheios de santos. Mas também tem muita gente difícil de se conviver, né? E existe o mal necessário. Já ouviram falar do mal necessário? Padre Antenor falava muito nisso, Padre Antenor, que existe o mal necessário. Às vezes aquela pessoa ruim está ali na igreja para me santificar, para me levar à salvação, para me dar a salvação. Porque talvez se ela não tivesse, eu não alcançaria a santidade. Porque ela vai, sem querer, vai me fazer mais santo. Porque com ela eu vou ter que ter mais caridade, com ela eu vou ter que ter mais paciência. Porque eu tenho vontade de esganar aquela pessoa, de pegar no pescoço e sufocá-la. Mas em nome de Cristo eu vou suportá-la e até amá-la e rezar por ela. Então, mas é na comunhão que eu vou adquirir força para superar essa dificuldade e viver nesse balaio de gato, onde o Espírito Santo age, né? O Espírito Santo age nesse balaio de gato e os gatos vão se acalmando dentro desse saco, né? Então é preciso permanecer em Cristo. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É permanecendo em Cristo, em comunhão com Ele, através da escuta de sua palavra, da comunhão assídua, que nós iremos viver uma vida em comunhão com Cristo. Estando em comunhão com Cristo, saberemos também lidar, nos comportar com o nosso irmão, com o próximo. Muito bem, meus irmãos, já chegaria a quase meia hora que eu estou falando. Eu acho que está bom terminar por aqui nessa aula inaugural. Agradecer às irmãs e agradecer também pela compreensão de não poder estar aqui ao vivo, né, falando com vocês. E agradecer a todos vocês, catequistas, pela paciência, primeiramente pela disponibilidade de terem dado o sim a Jesus Cristo para participar dessa linda missão, né, de servir a Jesus através do ensino, da catequese, né, de que o Evangelho de Cristo ecoe. A palavra catequista do grego vem de ecoar, né, ecoar para todos os lados, norte, sul, leste e oeste. Então, que a gente ensine a palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo ecoe nos ouvidos daqueles que nos escutam. Tá certo? Queria terminar com uma pequena oração pedindo a Deus que nos envie como discípulos e missionários seus. Vamos rezar. Senhor Jesus, te agradecemos pelo dom da vocação de catequista. Renova em nós, Senhor, o amor à tua palavra, a alegria de servir e a coragem de testemunhar. Envia-nos, Senhor, como missionários, para que, iluminados pelo teu Espírito, possamos conduzir muitos ao encontro de Cristo e sermos luz para os nossos irmãos. Isto vos pedimos, em nome de vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E que Maria Santíssima, aquela que ensinou Jesus também a lei, os ensinamentos de sua religião, ela nos ensine a seguir seu filho como ela seguiu. Vamos pedir agora a proteção de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos receber agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.